Então, nessa ação penal 505, 30, 13 e 30, depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha. Senhor Eduardo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Excelência, Público? só uma questão de ordem, antes do início do interrogatório, por favor. A defesa fez um pedido, Vossa Excelência apreciou, mas depois do pedido, novos fatos corroboram o que foi colocado na petição. A defesa pediu o adiamento do ato, uma vez que uma mídia que supostamente contém a extração do celular do Eduardo Cunha estava em perícia, né? E chegou um laudo pericial e a defesa, de boa fé, ao ver os autos para poder ver se haveria um interrogatório, viu que havia um laudo que encaminhou uma nova mídia e disse que era razoável supor, para usar a expressão utilizada pelo perito oficial, que a mídia que foi analisada pela assistência técnica da defesa estaria corrompida ou teria havido algum problema. Fato é que não há mais sequer como se saber se a mídia que está sendo utilizada pela perícia oficial é a mesma da defesa. Essa incerteza corrói qualquer chance da gente ter uma autodefesa efetiva aqui, porque a gente não vai saber se uma das provas que foi utilizada pela acusação foi analisada pela defesa, tal como ela foi analisada pelo Estado acusação. Então, já que Vossa Excelência, inclusive, deu 10 dias de prazo para assistência técnica, na visão da defesa, não custaria em nada a cautela de adiar o interrogatório depois desse momento processual, que aí sim o contraditório vai estar efetivado. O contraditório eventualmente efetivado após a autodefesa e nada adiantará, porque um dos pilares da ampla defesa vai estar esgotado. Essa questão já foi apreciada e foi indeferida, eu remeto às razões do despacho, né? O fato é que esses elementos do celular estão nos autos há longo tempo e tem as mensagens. Se for o caso, o acusado confrontado com elas tem condições de reconhecer ou não a sua autenticidade. A questão ali que a defesa coloca são questões apenas técnicas e não há nenhuma suspeita fundada de que houve qualquer espécie de manipulação nessas mensagens. E a defesa também não demonstrou minimamente que essa possibilidade tenha ocorrido. Então ela tem plenas condições de realizar esse ato, esse conteúdo já foi disponibilizado à defesa, a defesa tem esse conteúdo faz tempo, e o que existe é a defesa questionando a possibilidade de manipulação. O próprio acusado tem condições de responder diante de mensagens que lhe forem apresentadas, se elas foram manipuladas ou não, se ele reconhece ou não. Se ele afirmar que não reconhece, está dentro do direito de defesa dele, faz parte do contraditório. Para que, considerando que a mídia tida como regular pelo perito não foi dada à defesa, então que não se façam perguntas sobre a prova que está incerta nessa mídia. Não, indefiro, doutor. Esse conteúdo já está nos autos faz tempo e você tem um documento, você mostra o acusado reconhece ou não reconhece a autenticidade, se é que vai chegar se é que isso vai ser mostrado. Enfim, não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, exercício da ampla defesa. Só uma última, então, questão de ordem. A defesa não teve como efetivar a ampla defesa anterior ao interrogatório. Embora Vossa Excelência tenha deferido o interrogatório presencial, salvo engano, há quase 2 meses, como se sabe, o ato é oral, e como a característica do ato é oral, a reunião tem que ser um pouco prévia. Não adianta nada eu tratar de uma audiência com o meu cliente, isso é ser disso na advocacia, imagino que também no ofício de Vossa Excelência. Não adianta nada se tratar de temas de uma audiência muito antes. Então, sobretudo pela defesa técnica, que tem outros processos, tem outras. Então, não houve o aperfeiçoamento da ampla defesa, não se tem como, às vésperas de uma audiência, de um tema dessa complexidade. Essa acusação foi feita há mais de um ano, a defesa teve inúmeras oportunidades para conversar com o cliente e preparar a linha de defesa. Essa argumentação de que não houve tempo para preparar a defesa é absolutamente inconsistente. Se você só concluir isso, que tem alguns argumentos que eu acho que interessam. Tem algum requerimento quanto a isso? Não. Sim. Isso já foi apreciado? Tem um requerimento. É porque, efetivamente, os fatos novos, né? Não tem fato novo nenhum. Se Vossa Excelência só permitiu eu apresentar os fatos novos, eu acredito que Vossa Excelência vai entender que há. De fato, estivemos ontem no Complexo Médico Penal, na tentativa de ter
uma entrevista que prestasse eficácia ampla defesa e não conseguimos. Quer dizer, a gente chegou lá 10 e pouco, né? O atendimento foi só 11 horas, aí na hora do meio-dia já teve que interrupção para o horário do almoço. Depois fomos à tarde, tudo isso por um parlatório, não houve a possibilidade de exibição de documentos. Tentamos ir de manhã, hoje. Com isso, não há possibilidade de um caso que envolve prova documental enorme, um caso desse tamanho, que a acusação teve tanto tempo para produzir as pretensas provas. A defesa não teve tempo. Lembrando que essa acusação foi recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou questionando o recebimento, assim, estou só questionando que a defesa não teve tempo de tratar das provas com o acusado na véspera do interrogatório. A entrevista reservada é uma garantia. Então se pede também, não haveria nenhum tipo de prejuízo no adiamento e que se fosse, pode ser até que nas dependências da Justiça, que fosse dada horas, 3 horas, como Vossa Excelência deu da última vez, de análise de documento, de entrevista pessoal com a defesa. É inviável, doutor. Existem horários em estabelecimentos carcerários, a defesa tem que trabalhar com esses horários. A entrevista por parlatório é a entrevista reservada do mesmo jeito, certo? E num processo que já tem mais de 2 anos, quase 3 anos de trâmite, a defesa argumentar que não teve tempo de conversar com o cliente é um total disparate aqui, com todo respeito. Só um registro, eu falei que eu não tive tempo de conversar nas vésperas, que é o tempo que se trata. Então a defesa tem que se programar melhor para fazer o contato com o cliente. Não precisa ir na véspera, pode ir na antivéspera, pode ir semana passada, pode ir na semana anterior. Então é um disparate essa argumentação da defesa. Está indeferido, doutor. Tudo bem, só registrando. E agora eu vou começar o interrogatório. É a defesa que Sim. quer prestar eficácia, não tem nada de Olha, doutor, disparatado. a ampla defesa do seu cliente foi totalmente respeitada. Se a defesa não foi diligente o suficiente para visitar o cliente tantas vezes quanto for necessário para apresentar a defesa, a deseja da defesa e não do juízo. A defesa entende a defesa, Excelência. E a defesa foi no limite que foi permitido pelo Estado, diligente, e não incorreu em desígnio. Talvez devesse ter sido mais diligente. Os limites. Talvez devesse ter sido mais diligente, então, doutor. E não transferir a culpa para o Estado. Vamos aqui começar, então. Então, senhor Eduardo, retomando, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público, na condição de acusado. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Eu vou falar. Certo. É a oportunidade que o senhor tem de falar. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Certo? Eu vou pedir só para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo, já que a audiência é gravada. Senhor Eduardo, antes de começar com só os questionamentos próprios aqui da acusação, alguns fatos notórios relativamente à sua carreira política. Eu tenho informação aqui, o senhor só me confirma, que o senhor foi deputado estadual do Rio de Janeiro a partir de 2001, isso? Fui deputado estadual de 2001 a 2003, deputado federal de 2003 a 2016. Perfeito. O senhor também exerceu a presidência da Câmara dos Exerci a Deputados? presidência da Câmara dos Deputados. Qual foi o período mesmo? 1º de fevereiro de 2015 a 7 de julho de 2016. Para nós irmos aqui direto ao ponto, senhor Eduardo, consta na acusação a afirmação do Ministério Público que o senhor teria recebido recursos provenientes de um acerto de corrupção envolvendo contratos na Petrobras. Existe alguma... em relação a essa acusação, ela é algum falsa. ponto verdadeiro? Ela é falsa. Só pela ordem, Vossa Excelência vai cumprir o 186 do CPP que fala que tem que haver a cientificação do inteiro teor da acusação? Eu não estou nem dizendo para ler a denúncia inteira, mas é só esse o ritmo. Doutor, ele já não conhece? O senhor conhece a acusação ou o senhor Eduardo Cunha? Que está sendo formulando contra o senhor? Não, não sei, doutor. Quer que faça o interrogatório normal? A defesa vai ficar perturbando? Não, eu só ou condução do ato? Do Código de Processo Penal. O juiz conhece o Código de Processo Penal, doutor. O senhor conhece a acusação? Tem alguma dúvida sobre algum ponto dela? Se tiver, eu vou ao curso das respostas que eu posso formulando. Eu tenho sob embasamento de recepção da denúncia, daquilo que eventualmente assisti dos depoimentos, daquilo que eu cooperei com a defesa. Obviamente, da parte técnica, a minha defesa está habilitada a responder por mim. Perfeito. E seguirei o que ela determinar. Certo. Consta aqui, no âmbito dessa acusação, que o senhor Fernando Soares e o senhor Júlio Camargo teriam, vamos dizer assim, disponibilizado ao senhor recursos provenientes
de um acerto de corrupção em contratos da Petrobras, envolvendo aqui o navio sonda Vitória 10 mil e o Petrobras 10 mil. O senhor conhece o senhor Fernando Soares? Conheço, Excelência. Agora, é importante realçar que a recepção da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal não abrangeu a contratação das sondas. Então, toda essa parte relativa à contratação das sondas não foi recepcionada na denúncia. Então, deixar isso bem claro. Certo. O senhor pode me descrever o seu relacionamento com o senhor Fernando Soares? O senhor Fernando Soares, diferentemente do dito por ele, até de local de tudo, eu fui apresentado a ele no fim do ano de 2009, pelo ex-deputado Alexandre Santos, casualmente onde eu estava almoçando com o deputado Alexandre Santos no restaurante Casa Vilarinho. E o senhor Fernando Soares chegou e sentou para almoçar, acabou almoçando com a gente. Essa é a forma que eu conheci. É uma pessoa muito, digamos assim, como todo, que a gente agora conhece, todo lobista, uma pessoa muito assim, educada, muito acessível, enfim, uma pessoa de boa conversa, e a partir daí ele passou a ter mais, procurou, pediu contato comigo, teve mais alguns contatos comigo no decorrer do ano de 2010 em diante. Ele foi apresentado ao senhor como... empresário, ele representava empresas espanholas que tinham serviço no Rio de Janeiro, ele representava, se eu não me engano, uma empresa que fazia a obra do Porto do Açu. No Rio de Janeiro. Ele foi apresentado com alguma, como essa alguma parte? Solicitação? Não, nenhuma solicitação. Ele foi me apresentado como empresário, representava a empresa espanhola que fazia a obra do Porto do Açu. Ele apresentou algum pleito da empresa ao senhor? Não. Apenas se identificou como representante dessa empresa. E eu não entendi bem, após o senhor tê-lo conhecido, o senhor e ele mantiveram alguma espécie de relação? Ele voltou a me procurar, à medida que a gente conhece, a gente entrega telefone, enfim, ele me procurou, eu recebi mais 2 ou 3 ou 4 vezes no ano de 2010. A partir até do início de 2010 tem um fato que ele coloca no depoimento dele de uma forma inverídica, que na medida que teve mais afinidade, ele passou inclusive a frequentar a minha casa. Na verdade não tem afinidade nenhuma. A verdade é que eu fraturei meu joelho, e com a fratura de joelho, foi pública isso, durante 3 meses eu fiquei de cadeira de roda no Congresso Nacional no ano de 2010, e eu passei a atender na minha residência, porque eu tenho um escritório. Então eu pensei em atender todo mundo, ele e todo mundo dentro do meu escritório, da minha residência, porque eu não podia me deslocar. Eu tinha que ir para Brasília quase como uma operação de guerra, porque eu tinha que ficar com a perna levantada, em cadeira de roda, foi uma fratura muito, muito enjoada. Mas eu ia a Brasília porque eu me tratava no Sara Kubitschek, então eu precisava ir a Brasília, até por causa disso. E recebi ele em casa a partir daí, como recebi todo mundo. Então não teve nenhuma afinidade para eu receber ele em casa. E eu tenho realmente um escritório em casa, às vezes é muito mais cômodo para mim, às vezes trabalhar em casa do que me deslocar, já que eu moro na Barra da Tijuca e meu escritório era no centro da cidade. Quantas vezes o senhor teve com ele aproximadamente? Tem alguma ideia? Em que período? Eu tive com ele muitas vezes. Mas mais de uma dezena de vezes? Eu diria talvez, em torno de uma dezena, talvez. E o que eram as pautas desses encontros do senhor? Não, a partir de 2010, ele tinha muito... É muito normal a gente, quando é um parlamentar que tem, de uma certa forma, assim, um bom trânsito, as pessoas querem obter, de uma certa forma, conversar sobre conjunturas. Era muito normal eu receber as pessoas que queriam conversar sobre conjunturas. Era uma das pessoas que procurava. Então, às vezes, ele aparecia no meu escritório, às vezes esperava 1 ou 2 horas para ser atendido, no meu escritório, que as pessoas que iam sem aparecer, eu recebia todo mundo, e recebia na ordem de chegada. E muitas das vezes ele ficava, foi aí inclusive que ele conheceu quem trabalhava comigo no escritório, que ele cita o nome, que ele ficava na sala dessa pessoa, acabou fazendo até uma relação de amizade com o Altair, e ficava na sala do Altair conversando com o Altair, e enquanto me esperava. Então, efetivamente, nem tinha nem essa preponderância, porque se tivesse, talvez eu encontrasse fora. Então ele ia lá normalmente, eu recebia. Às vezes, como ele foi também, como eu recebi em casa, ele até fala no depoimento dele, uma vez que ele foi, teve que esperar, porque eu estava atendendo outra pessoa. Era muito normal isso, a gente recebe. Então é uma conversa sobre conjuntura. Ele se autoqualifica, ou foi qualificado com alguns como uma espécie de lobista, mas ele mesmo confessou em vários episódios a intermediação de pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobras, principalmente. Ele alguma vez, vamos dizer assim, fez alguma solicitação no âmbito de negócios ao senhor para que o senhor intercedesse? Não fez. Não fez. Não posso fazer acusação pela qual não. Até porque não tinha esse espaço. Agora, como ele era uma pessoa que mostrava ser um bom relacionamento no setor empresarial, e eu, no ano de 2010, no período de eleição, eu solicitei a ele, como solicitava a todo mundo, que pudesse, se tiver alguma possibilidade, de obter doação eleitoral. E ele, nesse momento, que inclusive vai contra
grande parte do depoimento dele, o depoimento do senhor Júlio Camargo, o senhor Fernando Soares, me levou ao escritório do senhor Júlio Camargo no ano de 2010 para pedir doação eleitoral. E o senhor Júlio Camargo, que eu não conheci, foi a única vez que eu tive com o senhor Júlio Camargo que eu me recorde. Eu não tive com o senhor Júlio Camargo em nenhum dos outros momentos que são ditos nos depoimentos, nem em 2011, nem em 2012, nem em 2014. Mas em 2010, ele me levou, e eu guardo isso por uma razão muito simples. O escritório do senhor Júlio Camargo, ele era num andar, num prédio da Rua da Assembleia 10, cujo o andar, metade do andar ali era ocupado pela Rádio Manchete. Sim. Então, inclusive, quando eu saí do escritório dele, encontrei pessoas que eu não gostaria de ter encontrado, saindo da rádio dando entrevista. Por isso é que eu guardei na minha memória isso, no fato do período ao qual eu estava lá, porque eu tenho um desafeto meu, que fazia programa diário na Rádio Manchete, e eu tive o desprazer de encontrá-lo na hora que eu saí do escritório do senhor Júlio Camargo. Isso foi em 2010? 2010. E o senhor pode me descrever melhor as circunstâncias desse encontro? O que foi? O senhor foi levado lá pelo senhor Fernando Soares? Fui levado pelo Fernando Soares. Nem sabia quem era. Ele me levou lá, chegou lá, aqui o deputado Eduardo Cunha, né, ver se tem possibilidade de fazer alguma doação eleitoral e tal. Aí o Júlio, na época, disse, eu vou ver se é possível fazer. E depois nunca mais tive o Fernando Baiano, depois que é conhecido como Fernando Baiano. Essa alcunha dele era uma coisa que todo mundo se referia a ele como esse nome. O Fernando Baiano disse que me respondeu depois que ele não tinha condição de fazer doação pelas empresas dele. Ele foi não somente fez isso. Uma doação, então? Não, no ano de 2010 não. E depois ele fez alguma doação? Ele fez doação no ano de 2012. Que ele, inclusive, ele diz no depoimento dele que fez doações ao PMDB, mas que não foi através de mim. E nem o senhor Fernando Baiano fala disso na delação dele. Mas no ano de 2012, o senhor Júlio Camargo, não foi pedido ao Júlio Camargo, eu pedi de novo ao Fernando Baiano. Sim. E o Fernando acabou trazendo 3 doações do senhor Júlio Camargo, que totalizaram R$400 mil, R$150 mil da empresa Piemonte, R$150 mil da empresa Treviso e R$100 mil da pessoa física do senhor Júlio Camargo. Foi para o Diretório Nacional do PMDB. E essas doações foram registradas? Registradas, oficiais. Estão na prestação de contas do PMDB. São as únicas doações que São as únicas doações que o senhor Júlio Camargo fez que eu tenho conhecimento. Embora o senhor Júlio diga claramente que não foi a meu pedido. E o senhor Fernando Baiano, nas suas delações, nos seus depoimentos, não fala dessas doações. O senhor falou que só teve uma vez, então, com o senhor... Eu posso ter encontrado fortuitamente em algum local que eu não assemelhe, mas sentado com ele, na frente, como eu estou aqui com Vossa Excelência, somente essa vez. Há uma referência na denúncia a um encontro no escritório do Júlio Camargo em 2014, Avenida Magalhães de Castro, 4800, Torre 2. Inclusive, eu vi um depoimento dele, queria apresentar a prova e ele não apresentou. Certo. É esse endereço que o senhor teve em 2010? Não, tive na Rua da Assembleia número 10, Rio de Janeiro. E esse encontro em São Paulo, que ele, nos depoimentos dele, disse que ia apresentar a comprovação, ele não apresentou, eu gostaria que ele apresentasse. O senhor mencionou de passagem o nome Altair, o senhor pode me descrever melhor a sua relação com essa pessoa? Posso, sem problema nenhum. O senhor Altair é uma pessoa que há muitos anos ele tem relação comigo e trabalha comigo. Ele estava lotado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cuidava da minha principal dobrada eleitoral, que era o deputado estadual Fábio Silva. E quando eu estava no Rio de Janeiro, ele tinha uma sala no meu escritório e ficava lá comigo nos dias que eu estava no Rio de Janeiro. Além disso, ele é empresário, tem um pequeno negócio, uma marmoraria, e ele trabalhava uma parte do tempo nesse negócio dele. Durante os dias que eu estava no Rio de Janeiro, ele ficava basicamente às segundas-feiras, porque às sextas-feiras basicamente era raro ele estar. Então às segundas-feiras ele ficava, e o Fernando Baiano conheceu o seu Altair de espera para falar comigo no escritório. Porque nesse meu escritório político, eu tinha apenas 4 pessoas que ficavam comigo lá. Era o Altair, uma secretária e um boy. Então não tinha mais ninguém. Então o seu Fernando Baiano, quando usou o nome do Altair para querer simular que tinha feito qualquer tipo de entrega de valor indevido para ele, foi o único nome que ele tinha no meu escritório, que ele conhecia e que ele tinha relação. E o senhor tem eu não sei se eu entendi bem, ele presta alguma espécie de serviço para o senhor? Não, ele prestou, ele cuidava, como eu estava falando, ele cuidava do trabalho político da dobrada principal que eu tinha. Tanto que ele era lotado no gabinete da Assembleia Legislativa. E ficava comigo nas segundas-feiras quando eu estava no Rio. E o que ele fazia assim exatamente? Políticas, eram coisas políticas, assessoria política, nada mais do que isso. E quando eu estava lá, ele cuidava de organizar minha fila de espera. Então, digamos assim, para poder ver aquilo que estava dando mais problema, como o escritório não era muito grande, ele botava a pessoa na sala dele, botava a pessoa em outra sala, enfim, para não ter tumulto.
às vezes tinha 20, 30 pessoas esperando para falar comigo. Era uma coisa muito, muito complexa. O senhor utilizou já, vamos dizer assim, serviços de táxi aéreo providenciados pelo senhor Júlio Camargo? Não. É uma afirmação dele nesse sentido? É uma afirmação dele nesse sentido. A afirmação dele está dentro de um contexto. Se eu quiser ir todos os contextos dele, não podemos falar. Mas esse contexto dele, em primeiro lugar, essa reunião em 2014 não houve. Sim. Em segundo lugar, ele diz que em 2014 ele fez um acerto de uma suposta diferença comigo. E dentro dessa suposta diferença que ele diz em 2014, ele fala que entre a forma que foi feito o pagamento dessa suposta diferença seriam horas de voos, doação à igreja e um valor em espécie. O valor em espécie ele nem diz o montante nem como foi entregue. E a doação à igreja foi 2 anos antes da data da reunião. Então em 2014, no depoimento está muito claro, ele diz que a doação à igreja foi uma correção do valor de um fato 2 anos antes. Sim. Tem uma inconsistência no depoimento dele. Com relação às horas de voos, tem muitas contradições entre o que ele fala, entre o que o Baiano fala, entre que, inclusive, quem depois aqui da Global, o senhor Ricardo Gorbetti. Em primeiro lugar, o senhor Júlio Camargo disse que fez um acordo de ceder horas de voos. Ele fala um valor diferente do que o Baiano fala, ele fala 300 mil reais, o Fernando Baiano fala 500 mil reais. Em segundo lugar, Citou, entregou notas fiscais que foram trocadas depois, porque elas não se consumaram. Na audiência acabou gerando um tumulto, inclusive na audiência em que ele depois, por isso, foi dado prazo à Global para apresentar as notas que foram substituídas. Segundo, a planilha que ele apresentou foi confeccionada a pedido dele pela Global em modelo old posterior. Só tem dados que são preenchidos por eles mesmos. Não tem comprovação que eu embarquei em nenhum desses voos. Não há uma comprovação que eu embarquei em nenhum desses voos. Nós estamos pedindo, oficiando pelo nosso 402, que ele disse que tem que oficiar a Polícia Federal, tem que oficiar a Infraero, que traga esses ofícios. Em segundo lugar, tem um voo que ele atribui, teria sido voado pelo senhor Lúcio Funaro e a sua esposa. O senhor Lúcio Funaro era cliente da Global. O senhor Lúcio Funaro foi quem me apresentou o dono da Global, que era o senhor Henrique Constantino, da família da Gol. Em terceiro lugar, o senhor Lúcio Funaro manda um e-mail, que nós temos a cópia aqui, está no processo, dizendo que teve um equívoco no faturamento desse voo, que tinha que mandar esse faturamento para ele. Então, eu não tenho nada, pelo contrário, eu voei, e tem acusação disso em outras situações, eu voei cedido pelo senhor Lúcio Funaro. Jamais o senhor Lúcio Funaro voa cedido por mim. Isso não tem o menor cabimento. Agora, eu voei em táxi aéreo, fretado, voei pela Global, inclusive tem um voo que ele atribuiu ao senhor Júlio Camargo, que foi o único voo desses que estão atribuídos, que fui eu que eu voei, que foi do dia 26 de outubro de 2014, e não está, a fatura não foi feita em nome da empresa Júlio Camargo, e sim da empresa intermediária que é a Extra. Então, esse voo eu voei e o meu nome não está na lista de passageiro. Por que eu tenho certeza, eu provo que eu voei nesse dia? Porque era o dia do segundo turno da eleição de 2014. Eu tinha ido fazer o programa da Bandeirantes ao vivo e saí de lá para Brasília, e eu tenho a prova de quem me levou para embarcar no avião, quem me buscou em Brasília. Eu fretei o avião que eu precisava ir para Brasília e não sabia a hora que ia acabar. Tanto que o avião podia se deslocar para, se passasse a hora de 11 horas, tinha que ir para Guarulhos. Certo. Então esse voo eu fretei e eu paguei. Então não há, e está na lista como sendo voo do senhor Júlio Camargo. O senhor até acabou provavelmente respondendo, mas só para então deixar claro, que é uma pergunta direta. Então o senhor nunca utilizou o serviço de táxi aéreo e pago para o senhor Júlio Camargo? Nunca. Nunca. Tá. Essa companhia Global Táxi Aéreo, o senhor confirma que fez alguns voos nela? Às vezes, a Global é uma empresa muito grande. Então, às vezes, tinha serviços de recepção da Global, que eu não sei se exatamente o voo era da Global. Aconteceu muitas vezes eu embarcar e chegar na Global, porém não necessariamente que o voo era da Global. Quem fretava meus voos, todos essa empresa Extra. Eu tenho vários voos feitos que estão... Extra locação? Eu tenho vários voos feitos por ela que estão na prestação de contas da minha campanha eleitoral de 2014 e estão na prestação de contas do PMDB nacional. Inclusive, na minha campanha para presidente da Câmara, eu devo ter tido mais de R$1 milhão de voos feitos com a Extra, colocados na prestação de contas do PMDB. Então, isso tudo está lá, documentado, mas vários, não são um, não são vários. Então, eu tinha uma relação, e essa Extra me foi apresentada pelo senhor Lúcio Funaro, era a empresa brokeragem que trabalhava para ele. Sim. Então, toda a confusão que pode haver com o senhor Lúcio Funaro, eu fui apresentado pela empresa por ele.
Então eu não tenho razão de ter nenhuma responsabilidade sobre o voo dele. E os meus voos, que foram pagos por mim, estão faturados. Eu eventualmente posso ter voado de voo com terceiros, eventualmente voei. Voos cedidos por terceiro, que foram basicamente o Lúcio Funaro voou, mas jamais do seu Júlio Camargo. E além disso, o seu Júlio Camargo, no depoimento dele, ele diz o seguinte, que quando me cedeu o crédito de voo, ele disse que não podia usar os aviões dele. Ele tinha 2 aviões locados lá. O senhor Ricardo Gorbetti, diretor da Global, quando depois, disse que não teve essa instrução do senhor Júlio Camargo para poder restringir o uso do avião dele. Em segundo lugar, ele diz, aí confrontado o senhor Júlio Camargo, porque vários políticos voaram no avião dele, inclusive Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin, vários, Zé Disseu, Palocci, vários voaram no avião dele, ele disse que ele não tinha esse controle porque a Global locava. E o senhor Ricardo Gorbetti da Global, quando depois, disse que toda a locação que ele fazia dos aviões dele pedia autorização antes. Ou seja, o senhor Júlio Camargo se contradiz e mente em muitos detalhes que nós vamos querer confrontar esses detalhes dele. Outra empresa, Reale Táxi Aéreo. A Reale é a empresa da Global. É da Global. É da Global. O senhor mencionou agora há pouco o seu escritório político, esse na Avenida Lino Peçanha, 50? 50 sala. Eu tenho 3 escritórios dentro da Lino Peçanha 50. 3201, 3202 e 2909. Certo. O senhor Alberto Youssef, o senhor chegou a conhecer? Nunca tive com ele na minha vida. Nunca o vi na minha vida. Aliás, ele diz isso no depoimento dele, que não me conhece, mas depois, no meio do depoimento, ele chega no momento que ele diz o seguinte: uma vez Paulo Roberto, o Fernando Baiano levou Paulo Roberto no meu escritório e Eduardo Cunha apareceu. Quer dizer, ele diz que não me conhecia, depois diz que eu apareci no escritório dele. Paulo Roberto nega. Então, são as contradições que precisam ser checadas. Há uma referência a um entregador. Aliás, para dizer que eu não vi o senhor Youssef, eu vi na Superintendência da Polícia Federal no momento que eu estive detido lá. Há uma referência na denúncia ao nome de Jaime Careca, que seria... Não conheço. Não conhece a pessoa? Não, nunca vi. Esse endereço na Avenida Heitor Doyle Maia... É minha residência. Sua residência? 98. Consta que foi apreendido um telefone celular nesse local, que foi objeto desse exame. Qual que era o número do celular que você utilizava? Só pela ordem. A respeito do celular, a orientação da defesa com o fim de preservar para a defesa, tendo visto tudo que já foi exposto aqui, para que não seja respondido. A defesa não teve acesso à mídia que a perícia diz que é a mídia correta do celular. Tá, mas teve acesso ao conteúdo, né? Eu posso fazer qualquer resposta em tese, mas eu não vou, até porque pelo seguinte, não é só esse detalhe que a minha defesa falou, não. A perícia técnica que foi feita não foi feita sobre o aparelho celular. O aparelho celular encontra-se um Supremo. E a perícia, o laudo fala claramente, foi feito sobre a extração feita pela própria Polícia Federal. Então eu estou pedi isso hoje à minha defesa, que peça a perícia do aparelho celular, que ela não foi feita. Entendeu? Mas os dados foram extraídos, constam nos autos lá, esses dados foram disponibilizados à sua defesa, provavelmente o senhor teve acesso a isso. O senhor não reconhece o conteúdo daquela mensagem? Eu não tenho a lembrança específica sobre isso, então eu não posso reconhecer. Eu posso, em tese, esclarecer qualquer fato que Vossa Excelência colocar, mas com a ressalva de que eu não confirmo, nem desminto, nem confirmo. Então mostrar as mensagens para o senhor que estão nos autos faz tempo, Não, só pode, em tese, fazer qualquer pergunta sobre detalhes que eu posso lhe responder. Em tese, eu posso lhe responder. E qual que era o telefone, então? O número do telefone, então? Excelência, eu não sei qual foi o telefone que foi apreendido, eu tinha 2 telefones celulares e um Nextel. Eu tinha um telefone celular 21 999852929, tinha um celular 61 981 11 8844 e tinha um Nextel, que o número do Nextel eu sei apenas o grupo, 15545, e o grupo era meu. O senhor utilizava BlackBerry nas suas comunicações? O aparelho tinha BlackBerry. A orientação da defesa sobre esse tema, só para esclarecer, é que não haja resposta porque remete indiretamente a uma perícia que na visão da defesa não está perfectibilizada. Em tese eu responderei sobre o conteúdo, se Vossa Excelência quiser fazer alguma pergunta sobre algum conteúdo duvidoso. Sobre o resto de detalhe, eu estou apenas declinando os telefones. Mas aí é o seguinte, o seu advogado orienta uma coisa, o senhor me diz outra, então assim, só para definir, então, vai responder ou não vai responder? A orientação é essa. Se Vossa Excelência me perguntar um detalhe de um conteúdo sem admitir que efetivamente isso posso até esclarecer. O que você está querendo dizer é perguntar dos fatos que podem hipoteticamente estar tratados nas mensagens? Isso sim, isso eu admito falar. Agora, mais do que isso, eu prefiro não falar. Prefiro atender a defesa.
Por exemplo, nesse relatório de mensagens que se encontra nos autos há muito tempo do aparelho celular, constam aqui. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos.